Então, vamos para o assunto do Michael. Porque, então, ontem eu estava assistindo esse clipe do Michael, né? Esse aqui. Aí eu fiquei analisando. Aí eu falei, mano, esse clipe passa algumas mensagens. Pode ser coisa da minha cabeça? Pode ser loucura? Pode. Não vou negar que pode ser loucura, uma teoria sobre a conspiração bem louca. Mas eu falei, eu vou levar para Marila ver se ela vai bater as ideias comigo. Porque é muito... Eu vou pôr sem som, né? Porque vai dar copyright no vídeo. E, tipo assim, a gente vai ver agora. Esse daqui é o Leave Me Alone, do Michael Jackson, que estava no filme do Moonwalker. Que eu falo naquele filme do Moonwalker, do Michael Jackson, tem várias interpretações do Michael em questão sobre a mídia, sobre pessoas que perseguiam ele. Tinha um vilão também que queria meio que machucar as crianças e tudo mais. Que ele some e daí vira, eu acho que uma estrela, né? Que era o personagem dele. E daí depois, quando as crianças acham que ele não vai voltar, ele volta. Sim, porque assim, o povo levou muito pelo lado da brincadeira aquele filme, mas ele quer passar alguma coisa naquele filme. Até hoje eu tenho na minha mente que ele queria passar alguma mensagem para aquele filme desde aquela época lá. Sim. Aí eu vou pôr aqui o vídeo pra gente ver. Tá aparecendo o compartilhamento de tela na sua tela? Tá aparecendo tudo aqui. Tá, então vamos lá. Inclusive de uma TikToker. Ó, presta atenção no começo. Já no começo tem umas coisas. Ó, primeiro que no começo a gente já vê que tá o Michael deitado, como se tivesse um parque em cima dele, representando como se as pessoas queriam usar ele para brincadeiras, ou como se ele fosse algum objeto enigmático. Que daí já lembra Neverland. Sim, mas nessa época ainda ele não tinha Neverland. Não tinha. Ainda não tinha construído, acho que Neverland ainda não tinha ainda nessa época, assim. Porque ainda o Michael ainda ele tava, tipo, o vitiligo ainda tava tomando conta do corpo dele ainda nessa época. Só que é como se as pessoas, tipo, usassem ele como objeto de caçoação, de brincadeira. E eu entendo que nesse clipe ele fala muito do que tem dentro da mente dele. Isso. E daí tem essa parte aqui que parece, eu acho que é uma montanha russa, perto da perna dele, né? Sim, aí fica vendo. Você pode ver, né, que tipo, ele chega um monte de jornais. E o jornal que falaram muito na época. Então, falavam dele toda hora, inventavam mentiras sobre ele. Ó, pode ver que várias coisas, tipo, Michael Jackson não sei o quê, Michael Jackson, tipo, eles inventavam. Ó, tanto que aqui, ó, tem a referência, ó, quando ele fala aqui nessa parte aqui, ó, desse jornal, que é tipo uma música que tinha dele, que a gente fala que tem mensagem subliminar nessa música dele. Ali ele disse que ia ser congelado por 50 anos, que daí mais ou menos dá para tu interpretar que com ele essa morte dele. O ano que seria essa idade, seria que ele ia dar um tempo, né? Sim, quando ele chegasse aos 50 anos da vida dele, ele ia dar um basta, porque eu acho que o Michael ele já tinha um plano desde o começo da carreira dele. Não desde a carreira, né, porque ele ainda era criança, mas quando ele começou a carreira solo, depois que ele fez aquele tour de Bad lá no Japão, ele meio que já começou a maquinar alguma coisa dentro da cabeça dele. E bate muito, né? Que ele fala com 50 anos, tipo, não sei o quê, e plá. Tipo, e tá nessa mensagem subliminar dessa música. Eu acho que eu confundo muito a entrevista do Rabino, que ele disse que ia desaparecer. Naquela entrevista ele fala que ia desaparecer. Com essa parte do clipe que daí dizia, com 50 anos vou sumir. Sim, mas aquela época lá ele já tava falando. Com a entrevista do Rabino ele já tava querendo falar que ele ia desaparecer, já. Isso. Aí vamos continuando. Aí tá aqui de novo, mais manchetes, tanto que ele fala para as pessoas deixar ele em paz na música, que ele só quer ficar sozinho. Tudo isso, entendeu? Tipo, e outra, essa representação do dinheiro, eu acredito que ele queria dizer que as pessoas só queriam dinheiro dele.
Isso aí, com certeza. Porque todas as pessoas que se aproximavam do Michael era em questão de dinheiro, era questão de se promover em cima dele, ou tentar descobrir alguma coisa que ele pudesse usar contra ele. Sim. E vamos indo. Vamos. Mais jornais, mais manchetes. Essa aí foi da época que falaram que ele dormia dentro dessa câmera hiperbárica. É hiperbárica? Sim, lembra que ele falava, tipo, ele meio que foi ver, né, que estava naquele museu aquela câmera e ele queria saber como que era, e ele postou, né, aquilo lá na mídia, né, tipo assim, e aí a mídia falou assim que o Michael dormia na cama de refrigeramento para poder retardar o envelhecimento. E ele simplesmente depois desmentiu, né, que ele falou, tipo, que a mídia era ridícula, entendeu? Aqui aparece o coelho, que foi falado tanto durante a falsa morte, que daí surgiu até o Chris Angel e falavam no coelho. E coelho da longevidade, né? Sim. E ó, se você reparar, aqui tem uma porta que ele vai entrar. Nessa porta, ele não tá na perna, ele vai entrar na cabeça dele. Se você reparar, ele entra no ouvido dele. Fica vendo, ó, ele vai começar a ir agora. O tempo todo, ele pede para deixar ele sozinho, que ele só quer ficar em paz, que não sei o que na música. Ó, aí você vê, né, que as pessoas falando dele, tipo, essa boca eu acho que representa isso, assim, na minha visão, né? Tipo, não posso estar errada. E aqui embaixo, as lagartas são os inimigos dele. Tipo, ó, os cachorros, que seria a imprensa. Sim. As pessoas tirando foto o tempo todo dele, como se ele fosse um bicho. É isso aí, eu acho que entrou no Ele mostra vários... Ó, os jacarés, entendeu? Tipo, representa muito isso. As pessoas acharam porque ele gostava de animais, né? As pessoas interpretaram assim como se ele gostava de animais. Só que nesse clipe, ele queria demonstrar uma coisa que as pessoas não via, que só ele via. Que é através dos olhos dele. Sim, que é através dos olhos dele, da visão dele. Ó, coração partido. Você vê que ele passa por uma porta que fala coração partido, porque o coração dele era partido por todas as coisas que as pessoas falavam dele na época, das mentiras que inventavam dele. Tudo isso representa nesse coração partido quando abre essa porta. E também a questão do pai dele ser muito ruim com ele. Sim, tudo envolve muito a infância do Michael naquela época, porque o Michael ele sofreu tanto represário pela sua aparência, porque seu pai também criticava a sua aparência, tanto que ele fez plásticas por causa do pai dele, várias outras coisas. Aí ele vem vindo, vai aparecendo as coisas assim, Ali tipo... era a imagem dele em cinza, se voltar um pouquinho. Ó, mas se você perceber aqui também, ó, você pode ver que ele se sentia preso, como se as pessoas tentassem prender ele o tempo todo, sabe? Como se ele tivesse acorrentado, tanto pela mídia e quanto pela indústria da música, entendeu? Porque a indústria da música também queria conter o Michael. Isso aqui representa muito isso, só que as pessoas nem prestam atenção nesses... Tem alguém que tá batendo, né? Ó, aqui, cara, aqui. Você tá vendo a pirâmide, o templo? Isso me lembra no que a gente tava falando sobre os Illuminates. Naquela época lá. Que, como assim, talvez puderam ter chamado ele para esse meio, só que o Michael não aceitou. E nisso também começou as perseguições contra ele, que a gente fala, né, que o Michael estava sendo ameaçado, tudo mais, que o Michael sabia muita coisa que as outras pessoas não sabiam, e ele tinha muita informação, o Michael, porque o Michael, ele era desse meio da música, e como ele era, tipo, eu não lembro quando ele comprou os 50% da Sony, mas tu viu que aqui fala na Lisa? Michael... Aqui seria que eu acho que ali a mãe da Lisa era dos Illuminati, seria isso? Olha, eu não sei, cara. Eu não faço.
E no caso, eles são da cientologia, a família dela. Tinha que pesquisar para saber o que significa. Deixa eu pesquisar aqui para a gente saber. É a primeira vez que eu consegui enxergar direitinho isso aí. Esse templo é muito parecido pela pirâmide, assim, os negócios, assim, parece que ele tinha sido convidado a participar de alguma coisa. Assim, né, na meu ver, eu penso isso, né? Só que em seguida aparece um homem, daí eu bloqueio, e ele aparece de novo pedindo para entrar nos Illuminati, lá no Instagram, mas eu sempre bloqueio ele. O Michael sempre tentou falar coisas que as pessoas não entendiam muito bem. Isso. Mas se tu pesquisar lá no blog da Pri, ela fala sobre isso também. Sim, lá no blog dela tem bastante coisa. O problema é que ela deixou muita coisa, né, escapar. É, que ela ia fazer 2 ou 3 universidades lá. Curso. Tá, ó. Michael builds... esse negócio tá escrito, Michael constrói santuário para Lisa, que eu acho que ele fala da Elizabeth Taylor. Ah, a Lisa seria a Elizabeth Taylor, então, aqui. Sim, só que nesse meio tempo ele também retrata um negócio que talvez convidou ele a participar do negócio. Aí, quando ele vai entrar nesse local, tá lá, tipo, porque ele ama a Elizabeth Taylor, né? Tanto que aparece várias fotos da Elizabeth Taylor. Tinha muita gente que criticava ele na época porque ele era muito fissurado na Elizabeth Taylor. Falavam que ele era apaixonado por ela. Então, tem gente que acredita que ele era. E eu acho que o Michael era. Ele só não casou com a Elizabeth Taylor porque eu acho que a Elizabeth Taylor não quis, porque ela só queria ser amiga dele. Sim, ela foi tipo uma mãe pra ele também. Sim, foi como uma mãe também pra ele. E, tipo, ela sempre esteve do lado dele, ela nunca abandonou ele por nada. Mas a mídia criticava muito ele. É. Aí você pode ver, tipo, várias... Aí ele sai, ó, sabe o que ele saiu da cabeça dele? E Que é, tipo, é pelos olhos dele que a gente vê as coisas. As pessoas em cima dele o tempo todo, como se ele fosse uma diversão. Tipo, um entretenimento para as pessoas massacrar, criticar. é como se fosse uma marionete para eles. Sim, o Michael era como se fosse uma marionete. Tipo, as pessoas brincavam, faziam o que queria com ele. Mas uma coisa que as pessoas não sabiam é que o Michael, ele usava muito a mídia a seu favor também. Isso. Ele mostrava o que ele queria mostrar, ele fazia do jeito que ele queria e as pessoas nem se tocavam, porque o tempo todo também ele brincava com a mídia sem a mídia perceber. Eles achavam que eles estavam por cima, mas na verdade não. Na realidade era ele que comandava tudo. Sim, ó, você pode ver as pessoas tipo, usando e abusando dele o tempo todo, até ele se cansar, né? E ele dando risada, ó, porque ele dá risada, porque, tipo, ele vê tudo, ele sabe das coisas, ele tá entendendo tudo. Tu viu que tinha uma lhama atrás dele que significa eu tô cuspindo em vocês. Sim, e ele usou a própria lhama dele também. É. Ó, Michael o quê? Não consegui ler, tem que voltar um pouquinho. Ó, Michael... Ah, que ele tinha comprado os ossos do Homem-Elefante. Isso. Foi muito falado disso daí na mídia na época, tanto que o Michael falou que ele não comprou os ossos do Homem-Elefante. Ele falou, pra que eu compraria uma coisa dessa? Ele falou, não faz sentido na época. E a mídia falando que ele tinha comprado, que tinha levado pra casa dele. Esses ossos a gente nem sabe que fim deu. Também não. Também não. Tinha muitas coisas, mas a mídia, ela queria de todo custo falar que o Michael era bizarro, que o Michael era isso, que o Michael era aquilo. E o Michael gostava, porque também dava ibope, ele se divertia, eu acho que com essas coisas da mídia. Eu acho que a única época que ele não se divertiu foi na época lá do julgamento mesmo, porque era uma coisa séria que machucou profundamente ele. E na adolescência também ele ficou muito sentido por causa das espinhas no rosto dele. Sim, ele ficava muito, muito nisso, né? Eu acho que ele fez até tratamento para a pele, apesar de ele ter o vitiligo, você não pode fazer muita coisa, mas eu acho que ele fez até tratamento sobre esse negócio de espinha e tudo mais. E até que na época ele não sabia muito do vitiligo, assim.
Ó, você pode ver que ele mostra aqui, né, o bichinho aqui, ó, quando vem pra essa parte, ele vai mostrar, tipo, um animal grudado, né? Esse aí seria, tipo, um Michael. Oi? Seria um... Como é que é? Um bicho, uma deformação que diz? É, uma deformação. É como se ele quisesse falar que as pessoas consideravam ele o circo dos horrores, né? Tipo, como se ele fosse uma pessoa excêntrica demais, que fazia bizarrices. É. Aí tá aqui o Bugler, né? Que ele tá preso aqui, acorrentado também. Ah, eu nunca tinha reparado que ele tava preso ali. Ele tá preso. Aí, tipo assim, vai aparecer uma cena que tá o Michael, né? Tipo, aqui acorrentado também, do lado dos ossos do Homem-Elefante, ó. Dançando. Tipo, ele fala que ele tava preso, que as pessoas inventavam as coisas que queriam sobre ele, na hora que queria, tudo mais. E, tipo, você pode ver o tempo todo. Aí ele vai passar, ele tá ali, ó, salvando o Bugler, né? Tirando o Bugler das algemas, do acorrentamento. Porque o Michael era tipo uma atração turística. Ó, a cobra. A cobra representa o quê? Onde tá a cobra ali? Do lado dele. Agora eu enxerguei. Tá no negocinho que ele tá voando. Agora que eu enxerguei. Ó, agora ele vai começar a se libertar, como se ele falasse assim, eu já sei tudo, vocês não vão me prender, então ele começa a destruir tudo aquilo ali. Tipo, eu posso estar falando besteira, tá viajando, mas é isso que eu entendo desse clipe do Michael. Aqui é a interpretação dele. A interpretação dele tá no subliminar, que as pessoas, assim, às vezes vê um clipe e não entendem do clipe. Às vezes ela... Aqui, ó, do lado, parece, não sei se era um hipopótamo, o que era. Agora que ele se livra. Ele começa a destruir tudo que estava à sua volta, as coisas que estavam o prendendo, até os julgamentos, tudo que ele sofria, ele está se libertando. Aí ele se liberta e ele se sente livre, entendeu? Tipo, ele sente a mente dele livre, mas não completamente, tipo, livre, né? Ali ele joga fora até as notícias ali. Ele joga fora tudo, tipo, tudo que falam dele, ele não quer saber. Tanto que ele fez até uma outra música, né, que ele fala sobre, tipo, não é porque está na capa da revista, ou porque está na televisão que seja verdade, tal, essas coisas, entendeu? O Michael, ele sempre criticou a mídia, tanto que a gente tem aqui o clipe de Scream, né, com a Janet Jackson junto, que ele fala a mesma coisa, atacando de novo a mídia, porque a mídia não o deixava em paz. Aquele ali, ele dá tipo um grito de socorro ou que tá se livrando, uma coisa assim. Sim, e naquele clipe ali que a gente acabou de ver do Leave Me Alone, ele tá retratando tudo, entendeu? Tipo, as perseguições. O filme do Moonwalker era um assunto sobre perseguição, tanto que o filme começa com as pessoas, tipo, Michael Jackson! Tipo, os fãs também, porque as pessoas meio que caíam em cima dele o tempo todo, querendo tirar foto, querendo apertar ele, pegar nele, tipo, tudo isso. Por mais que ele gostasse dos fãs... É nesse que ele foge vestido de coelho desse lugar? Sim, é nesse aí que ele foge. Que ainda tem aquela outra música que as pessoas, enquanto tá perseguindo ele, que ele fala assim, me deixe em paz também, entendeu? Tipo, porque o tempo todo pessoas perseguindo ele, seja mídia, seja fãs. Por mais que ele gostasse dos fãs, ele era meio que sufocado por aquilo, entendeu? Porque ele era uma estrela grandíssima. Tem também um outro clipe, que agora eu não consigo dizer a pronúncia certa do nome, em que ele fala que do dinheiro também, não sei o que, não sei o que, it. Então, tem várias músicas do Michael. E tem uma que ele fala, que é a história dele também, que para entender ele tem que assistir esse clipe, que é Childhood, eu acho que é assim que diz. Sim, tem um clipe que ele fala que se você quer entender ele, você tem que assistir essa música, só que agora eu não tô lembrando o nome dela. É Childhood, uma coisa assim. Essa música, ou Is It? Who Is It, é que eu acabei de falar pra ti.
Eu não sei, mas eu creio que o Michael, ele sofreu alguma desilusão nessa época que ele fez essa música. Ele já estava com a Lisa nessa época? Eu não lembro. Não lembro, por causa que aqui ele fala também que o irmão dele também queria dinheiro dele. Daí entra aquela história do Randy e a maquiadora, que tentou tirar dinheiro dele. Então, porque ele fala assim, ó, na letra, ó, quer ver? Eu vou pegar a letra da música, nem vou pegar o clipe, mas eu vou pôr na letra, quer ver? Aqui. Vamos lá, né? Pegar a tradução dela. Sim. Traduzir para o português. Eu dei dinheiro a ela, eu dei tempo a ela, eu dei tudo a ela. Dentro de um coração poderia encontrar e eu dei a ela a paixão. Isso. Minha própria alma, eu dei a ela promessas e segredos tão incalculáveis. E ela me prometeu para sempre. E um dia viveremos como um. Nós fizemos nossos votos. E ela prometeu em segredo que ela me amaria para sempre. E eu uma promessa tão falsa. Diga-me o que vou fazer. Isso não parece importar e não parece certo, porque a vontade trouxe. Sem fortuna, ainda choro sozinho à noite. Não julgue minha postura, porque eu estou mentindo para mim mesmo. É a razão pela qual ela me deixou. Ela encontrou em outra pessoa. É um amigo meu. Quem é esse? É meu irmão? Ele fala do irmão, que eu acho que ele pensa que o irmão também se envolveu com essa mulher. Alguém machucou minha alma agora. Então, eu sinto muito que ele faz um lamento nessa música de que alguém traiu ele, traiu a confiança dele. E ele meio que quer se expressar, que ele pergunta, é um amigo meu ou meu irmão? Eu acho que ele se refere muito ao irmão dele, porque você sabe que tinha um irmão dele que não gostava muito dele, né? O Germani. Posso eles diziam que era ele. Porque baseado em Bad, ele fez uma música com ritmo de Bad falando mal do Michael, o Germani. Então, né? Eu não acho mais aí no YouTube. Eu quero saber a data de... que foi essa música aí. Como é que ele diz? Who is it, né? Ela foi lançada em dia 31 de agosto de 1992. 92 eu acho que ele tava com ela, com a Lisa. Com a Lisa, né? Será que quando a Lisa resolveu terminar com ele sentiu que talvez ela estava com alguém? Talvez ele sentiu que ela queria ficar com alguém? Ela terminou com ele e foi pro Nicolas Cage, não foi? Foi? Logo em seguida que terminou com ele, casou com o Nicolas Cage, daí ele terminou e voltou para ele, não foi isso? Meio que ela traiu o Nicolas Cage, né? Porque ele fala, né, que ele perdeu a Lisa porque ele não tinha um chapéu e nenhuma luva de brilhantes. E ele falava que quase sempre ela estava em Neverland com o Michael. E sem contar que em History Tour, que começou em 1996, quem estava com ele na turnê? A Lisa? A Lisa. E ele já era casado com a Debbie. Sim, mas em um momento... Gente, uma coisa que as pessoas não entendem, Marila, é que, tipo assim, ele não queria casar com a Debbie. Ele não queria. Ele queria só uma barriga de aluguel. Só que o que aconteceu? A Debbie Rose apareceu na mídia falando que ia ter um filho do Michael. Sim. E ela era... Aí ele foi obrigado a casar com ela, porque em momento nenhum ele queria casar com ela. Ele gostava da amizade da Debbie, mas não para ser mulher dele. Tu sabe uma coisa que eu tenho raiva? Ela trabalhava para um médico dele, que eu também tenho raiva dele. Porque esse mesmo médico disse que